A reportagem do Fantástico sobre o Daniel Vorcaro, esse sujeito muito rico, praticamente um bilionário, que tinha uma vida nababesca, gastando milhões, na verdade, com porcaria, né? Ele gastou cerca de 15 milhões de reais, ou mais até, fala-se mais do que esse valor, para fazer uma festa de aniversário para a filha dele. Ou seja, é um sujeito que não tinha o melhor comedimento para lidar com grandes fortunas, gastava dinheiro a rodo. E quando a gente vê alguém com essa relação completamente desproporcional em relação ao dinheiro e à prosperidade, em relação principalmente dentro do que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né, em relação a uma realidade do que seria 99% dos brasileiros, ali a gente vê um problema grave. E esse sujeito ele se aproximou de setores políticos do Brasil que são muito importantes, dizem que se aproximou inclusive de setores do judiciário, e ele também tem uma ligação direta com igrejas evangélicas. A gente está num momento em que há necessidade de fazer um distanciamento aqui entre a fé das pessoas. E aí eu considero que não há motivo para a gente fazer críticas quais sejam da fé alheia, porque é um direito constitucional de você exercer a sua fé. Aqui nós temos uma outra questão, que é a instrumentalização da fé. É a utilização da boa vontade da maioria das pessoas que tem a sua fé, que tem a sua crença, e por intermédio da utilização dessa instrumentalização, você ganhar dinheiro, e eles pegam dinheiro com retroescavadeira, né? Eles pegam dinheiro para valer mesmo. E essa reportagem do Fantástico, ela mostra uma realidade, uma triste realidade no nosso país. Esse sujeito está preso, existe uma possibilidade de ser solto amanhã ou depois, mas ele já perdeu o primeiro habeas corpus, e a gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente sabe é que existe uma trama que envolve muitas pessoas que se aproximam desses criminosos para a obtenção de um ganho que muitas vezes é uma coisa completamente fugaz. Ganha aquele dinheiro ali, que é uma grana. Eu vou dizer uma coisa para você, não precisa muito, acho que R$1 milhão resolve a vida de muitas pessoas, resolve a minha vida, R$1 milhão. Então assim, e R$1 milhão não é nada, né? Esses caras falam de 100 milhões, de 20 milhões, assim, a relação dessas pessoas com o dinheiro é uma relação que eu já considero doentia. Aí já é uma questão de doença mesmo. E aí, com isso, eles acabam entrando nessas roubadas. Eu vou trazer para você essa reportagem, mas antes, eu quero lembrar, depois dessa reportagem nós vamos colocar um trecho do que está acontecendo nessa manifestação, em mais um, né, desses acampamentos, agora na porta da Polícia Federal. E essas manifestações que estão acontecendo lá. Vou trazer depois da reportagem. Primeiro, a reportagem na íntegra, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal, porque a gente está aqui batalhando para levar um conteúdo bacana para você. Se inscreva no canal, não se esqueça de dar o like no vídeo. Vamos à reportagem. No mundo de Daniel Vorcaro não havia espaço para modéstia. Escritórios monumentais, imóveis cinematográficos, festas majestosas. Tudo financiado com o dinheiro do banco que pagava retornos altos aos clientes e lucros ainda maiores ao próprio dono. Mas não era sustentável, como mostraria a investigação. Daniel Vorcaro virou bilionário nos últimos 5 anos. Mas hoje, dinheiro nenhum parece pagar o preço de tanta ambição. O banqueiro foi preso na segunda-feira pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos, acusado de gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. Os investigadores suspeitaram que ele tentava fugir para Malta, uma ilha paradisíaca na Europa. O jatinho em que estava é avaliado em R$200 milhões e é só mais um na coleção de aeronaves particulares dele. Daniel é mineiro. O pai prosperou no ramo imobiliário e ajudou a igreja que frequentava, a Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, a comprar uma emissora. Foi ali que Daniel estreou na TV. Teve o apoio da família também para entrar no mundo dos negócios. Primeiro com uma editora de cursos pré-vestibular.
Depois, com imóveis, trabalhando diretamente com o pai. Aos 21 anos, Daniel Vorcaro investiu num megaprojeto. Um hotel de luxo em Belo Horizonte, com 37 andares, L ponto e centro de convenções. Aposta de mais de 200 milhões de reais com incentivos da Prefeitura de BH. Mas a obra não foi sequer concluída. Depois dessa iniciativa, considerada um fracasso em Minas, Daniel Vorcaro buscou outro caminho. Virou sócio de um fundo que investia em cemitérios. Mas o negócio da vida chegou logo depois. A oferta para comprar um banco falido. A família Vorcaro já tinha feito negócios com a instituição, que foi inabilitada pelo Banco Central por fraude e rombo de caixa. Daniel chamou antigos parceiros e fez o aporte mínimo para tirar o banco da UTI. Em 2019, conseguiu a autorização para virar banqueiro. 2 anos depois, rebatizou o antigo Banco Máxima como Banco Master. Com uma estratégia agressiva, fazia parecer que o banco alcançava resultados expressivos cada vez mais. Era o que costumava afirmar em palestras como nesta no MIT, uma universidade nos Estados Unidos conhecida mundialmente pela excelência em ensino e pesquisa. Um outro item é a questão da tomada de riscos. Não existe empreender sem tomar risco. Aliás, não existe viver sem a gente tomar risco. Daniel Vorcaro tentava mostrar sucesso também pelos endereços que escolhia. O Master alugou em Miami um escritório com cerca de 2.400 metros quadrados no Brickell Plaza, um dos mais caros da cidade. Ali, ficaria ao lado de empresas como a Microsoft. Mas o escritório do Master nunca funcionou. O jornal inglês Financial Times publicou que o banqueiro também chegou a alugar um espaço no Bishopsgate, prédio comercial mais alto do Reino Unido, arranha-céu onde está a Apple. Mas o Master depois desistiu da locação. Nosso alvo como negócio tem que ser impactar que seja as pessoas, ou às vezes até principalmente as pessoas que estão ao nosso redor. E a ascensão financeira veio acompanhada de um apetite proporcional por extravagância também na vida pessoal. Em Trancoso, na Bahia, ele mantinha uma casa avaliada em 280 milhões de reais. Um refúgio dentro de um paraíso particular à beira-mar. Alugava o espaço para festas, mas apenas a parte de fora. Como conta este homem que trabalhou no local várias vezes e só concordou em dar entrevista sem se identificar. Uma casa, cheia de obras de arte de muito luxo, piscina privativa, e não podia se adentrar a casa, o aluguel realmente era só na área externa, chegando a cobrar mais de 500 mil reais pela diária do evento. Nas redes sociais da namorada, uma empresária, modelo e influenciadora, há muitos registros de viagens do casal pelo mundo. Ela não é investigada. Nesse enredo de impressionar e conquistar, Daniel Vorcaro sabia exatamente onde aparecer. No carnaval deste ano, bancou um camarote aqui na Sapucaí com custo estimado em 40 milhões de reais. Porque no maior espetáculo da terra, ele também pensou grande. Na estrutura de 3 andares, os convidados tinham comida de chefe estrelado, bebida à vontade e shows de artistas brasileiros e internacionais. Ficava com os amigos em um camarote dentro do camarote, onde ele escolhia pessoalmente quem entrava. Com tanta generosidade, Daniel Vorcaro mantinha muitos amigos e uma rede ampla de relacionamentos, inclusive políticos, da qual se valia para fazer negócios avançarem. E admitia isso. Tem grandes oportunidades no nosso país, mas é um desafio que você apanha todo dia. E aí tem a questão do networking, que eu acho que é uma coisa bem relevante quando você quer fazer algum tipo de empreendimento, de como que você pode criar conexões que favoreçam o seu negócio. Desde 2023, o Banco Central já apontava riscos nas operações do Banco Master. Mas quando Daniel Vorcaro tentou vender o banco ao BRB, o Banco de Brasília, um sistema de operações irregulares, arriscado e bilionário, foi descoberto. As investigações conseguiram demonstrar que havia uma estrutura complexa, voltada a fraudar o mercado financeiro e a mascarar essas fraudes relacionadas a essas operações de crédito que davam sustentação para essa operação de compra e venda.
já comprovados, chegamos a fraude de perto de 12 bilhões. Segundo as investigações, o Banco Master simulou a venda de carteiras de crédito consignado falsas ou sem lastro real e, na sequência, vendeu esses créditos para o Banco de Brasília. Todas as operações feitas pelo Banco Master eram fiscalizadas pelo Banco Central e auditadas por auditores independentes de primeira linha. Refuto por completo qualquer atribuição de fraude ao Banco Master ou aos seus gestores. No mercado financeiro, chamava a atenção a captação agressiva do banco. O Master vendia CDBs, títulos em que o investidor empresta dinheiro ao banco para depois receber a quantia com juros, pagando taxas muito acima do mercado. Com esse dinheiro, fazia apostas arriscadas em empresas frágeis e endividadas. A PF afirma que houve créditos inexistentes, documentação irregular e originação fictícia. O que a gente descobriu primeiro, que boa parte desses ativos não eram rentáveis. Segundo, e essa é a revelação mais recente, em alguns dos casos, esses ativos sequer existiam. Esse dinheiro, né, nunca foi aplicado, e aí a questão é saber por onde foi esse dinheiro. A Comissão de Valores Mobiliários apontou irregularidades também numa operação entre o Banco Master e essa pequena clínica médica em Contagem, cidade perto de Belo Horizonte. Segundo a CVM, a clínica, que tem um capital de apenas R$700 mil, emitiu para o Master notas comerciais num total de 361 milhões de reais entre 2021 e 2025. Em nota, a defesa da clínica afirmou que todas as operações são regulares e que encaminhou toda a documentação às autoridades. Todos os procedimentos abertos na Comissão de Valores Mobiliários em relação ao Banco Master e que são mencionados na decisão judicial são procedimentos preliminares, sem acusação formalizada. No total, 1.600.000 credores aguardam ressarcimento. Para quem tinha até R$250 mil aplicados em CDBs, o dinheiro será devolvido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos mantido por bancos e financeiras para proteger pequenos investidores. O rombo obrigou o FGC a iniciar o maior resgate da história, R$41 bilhões. O advogado de Daniel Vorcaro também leu uma carta enviada pelo próprio banqueiro. Tenho certeza que a verdade e a justiça prevalecerão, e as pessoas que induziram a erro instituições sérias, como o MPF, a PF e a Justiça Federal, para cumprir objetivos particulares, serão responsabilizadas e o referido processo será anulado. Sobre as notícias alegando que minha viagem era uma fuga, são completamente falsas e fantasiosas. A viagem, além de estar planejada com antecedência, como pode ser documentalmente comprovado, foi amplamente divulgada, até mesmo para o Banco Central, visto que o objetivo era minha assinatura e o anúncio de investidores estrangeiros no Master. Quem me conhece sabe que tenho honra e encaro meus problemas de frente. Neste caso, não irei descansar, até provar que não existe qualquer crime contra qualquer um e que eu fui alvo de uma perseguição e um abuso sem precedentes. A crise levou o Banco Central a decretar a liquidação extrajudicial do Master. O Ministério Público Federal classificou a conduta do banco como um dos maiores crimes contra o sistema financeiro já documentados. E tanto o MPF quanto a Polícia Federal afirmam que havia uma organização criminosa dentro da estrutura formal do banco. A equipe investigativa está debruçada na análise do material apreendido e certamente a partir dessa análise fará novas diligências para uma apuração mais aprofundada de todos os desdobramentos da ação da organização criminosa. Olha, a reportagem é completa e você está vendo todos os detalhes, tudo aquilo que foi apresentado, tem muitos pontos dessa reportagem e eu queria que você colocasse aqui nos comentários quais são aqueles pontos que te chamam mais atenção. Tem muita coisa, né? Tem muitas relações desse Vorcaro aí com brasileiros que se deixaram levar pela sedução dos milhões. Então coloca aqui nos comentários.
Antes da gente encerrar esse vídeo, eu quero trazer para você um trecho do que está acontecendo na porta ali da Polícia Federal, onde essas pessoas estão reunidas para fazer um protesto contra a prisão do Bolsonaro. É algo assustador que a gente, nesse momento, já na segunda-feira, depois de passado tudo que passou, ainda existam pessoas que estão tentando dizer que o Bolsonaro está preso por conta de uma vigília religiosa. É óbvio que a vigília pode ter tido um peso, mas o motivo da prisão ele se dá exclusivamente pela tentativa do Bolsonaro romper a tornozeleira eletrônica. Esse é o motivo. Tanto que, agora há pouco, a prisão foi mantida por unanimidade pela primeira turma. Todos os ministros da primeira turma votaram para manter a prisão do Bolsonaro. Por esse motivo, por tentativa de destruir a tornozeleira eletrônica. E a gente tem essa questão. Mas as pessoas ainda estão falando a respeito dessa vigília. E um ponto específico dessa vigília chamou muito a atenção. Nós tivemos ali um pastor, ele é responsável por uma instituição que eu considero muito importante aqui no país, que reúne aquelas pessoas que estão de fato defendendo as igrejas. É um evangélico que defende as igrejas no sentido de ver as igrejas fora do jogo político partidário. E essa defesa deveria ser a defesa de todos os brasileiros. Não tem que confundir essas questões. Eles falam tanto nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos existe uma lei que é, assim, primorosa. Você falou sobre política dentro da igreja, a igreja deixa de receber subsídios. Ela não mais vai receber isenção, por exemplo, de impostos. E isso é uma coisa que deveria existir aqui no Brasil. A gente não pode permitir que as pessoas entrem, muitos desses pastores e dessas igrejas, entrem na política e acabam se beneficiando daquilo que é algo que parte de todos os brasileiros, ou seja, uma pessoa que é de esquerda, ela banca essas igrejas evangélicas. E essas igrejas evangélicas, muitas delas falam mal da esquerda na maior cara de pau, na maior disfarçatez. Então por que nós temos que bancar isso? Tá errado. Seja de direita, seja de esquerda, se for uma igreja de esquerda, a situação é que nós precisamos colocar uma ordem neste caos. E aqui nós tivemos essa fala desse pastor e ele foi retirado de lá na base da porrada, no chute, no murro, no empurrão. E ele estava trazendo uma fala que eu considero muito adequada. Eu vou trazer o trecho dessa fala e vou trazer o que aconteceu depois. O YouTube não permite que a gente coloque imagens de agressão aqui, que eu até acho correto. Mas eu vou trazer o momento em que ele estava falando e o momento em que retiraram à força, aquele Sebastião Coelho, né? Retirou o microfone dele à força, empurraram ele, expulsaram ele de lá, junto com o Flávio Bolsonaro, expulsaram ele de lá. Mas a fala é muito pertinente. A relação dessas pessoas com a violência e com a ausência de liberdade de expressão também é muito clara. Vamos acompanhar esse trecho. Quem arromba um muro será mordido por uma cobra. Nós temos orado por justiça nesse país. Nós temos orado para que aqueles que abrem covas caiam nelas não mortos, porque não é isso que a gente deseja. A gente deseja que sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram, como seu pai, que abriu 700 mil covas durante a pandemia, seja julgado pelo devido processo legal, tenha seu direito de defesa, mas que seja condenado e responda pelos crimes que cometeu. Assim como todos os aliados que compuseram essa horda de mal contra o nosso Estado. Ô, safado! Sai fora! Pessoal, por favor, volta pra cá, deixa eu. Vamos bem pra cá, não vamos esquecer o nosso... Olha, não tem a menor dúvida, né? O que a gente viu aí, o sujeito sendo expulso de lá na base do pontapé. Por quê? Porque ele estava defendendo algo que deveria ser a defesa de todos os brasileiros, inclusive das pessoas de direita. Só que esse pessoal de direita, como eles tomaram parte das igrejas e tomaram para si parte da crença das pessoas, hoje tem gente que acredita realmente que você não pode ser uma pessoa de esquerda, defender pautas de esquerda e ser cristão.
Isso é uma das coisas mais absurdas de todos os tempos, porque não faz o menor sentido. A gente tem uma crença que tem mais de 2000 anos e a gente tem o conceito de esquerda e direita que surgiu quase que no final de 1700, começo de 1800, ou seja, praticamente 1800 anos depois. Então não há uma relação entre o pensamento cristão e o pensamento de esquerda e direita, não existe nenhuma relação entre um e outro. E eles querem trazer para si por um interesse político e por um interesse financeiro, como a gente viu nessa reportagem no Fantástico de hoje. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários qual é o seu pensamento a respeito de tudo isso. É muito importante que a gente saiba o que está acontecendo no nosso país, no pensamento das pessoas. Coloque aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Por favor, dê o like. É importante o seu like. Dê o like no vídeo. Aproveite essa oportunidade. Estamos começando mais uma semana e é a última semana quase, né? A última semana do mês de novembro. E você pode ainda neste mês de novembro ter uma renda extra, uma oportunidade para você ter um dinheirinho trabalhando apenas com o seu celular, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. Aproveite essa oportunidade, está aqui a renda extra para você, tá bom? Primeiro comentário fixado, eu mesmo explico tudo para você. É só você entrar aqui no primeiro comentário fixado. Aproveite essa oportunidade e não se esqueça, você pode ajudar o nosso trabalho. A gente vai encerrar esse mês e a gente não teve nesse mês de novembro um novo membro do nosso Apoia-se. Então, se você puder, né, se for tocado aí o seu coração e você puder ser um novo membro do nosso Apoia-se, a gente vai receber você com muita alegria. Seja membro do nosso Apoia-se. Vai ser uma oportunidade depois de você participar de uma promoção que a gente está fazendo para o mês de dezembro. Então aproveite essa oportunidade, seja membro do nosso Apoia-se, estão pedindo essa ajuda. Aproveite para desejar uma boa semana para você, uma semana abençoada. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson e se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.